Bom, e aí as águas, a poluição das águas e do solo, que acontece? Quais fenômenos a gente tem mais importante para estudar sobre isso, né? A forma mais comum, né, de poluição da água é pelo lançamento de dejetos, né? Então, esgoto, né? Aquilo que é produzido, né, pelas fezes humanas, enfim, dejetos de modo geral, então são liberados, né, por humanos e animais domésticos, enfim, em rios, lagos e mares, né? Por serem constituídos, então, as fezes, por exemplo, elas são constituídas de matéria orgânica. Com isso, eu tenho um aumento de matéria orgânica nesses ambientes, em rios, mares, quando se joga, uma prefeitura joga esgoto num mar ou num rio. Esses dejetos vão aumentar, então, a quantidade de nutrientes, porque ela é matéria orgânica também é nutriente. Então, aumenta a quantidade de nutriente naquele ambiente. Por que isso é ruim? Porque aí isso vai causar um fenômeno chamado eutrofização. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, a gente já conversou, ou em outras aulas, né, de outras matérias, mas a eutrofização, ou eutroficação, mas a gente conhece muito mais como eutrofização, ela é um fenômeno que vai levar à multiplicação intensa de bactérias. Porque agora eu tenho matéria orgânica, dejetos, fezes, enfim, nesse ambiente, em maior quantidade, eu tenho aumento de nutriente, eu vou ter também uma intensação de bactérias que vão se reproduzir aos montes nesse local, né? Bactérias o quê? Aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? Bactérias que utilizam o gás oxigênio para a sua respiração, porque tem bactérias que são anaeróbicas, que não utilizam oxigênio. Aqui a gente está falando, no caso da eutrofização, bactérias aeróbicas que utilizam o gás oxigênio. Então eu tenho muitas bactérias dessas se reproduzindo nesse ambiente porque eu aumentei a quantidade de nutrientes por conta do despejo de esgoto, por exemplo, nesse ambiente, nesse rio, nesse mar, enfim. A proliferação dessas bactérias vai acabar por consumir todo o gás oxigênio que está dissolvido na água. Então essa bactéria que está se reproduzindo aos montes começa a usar de modo, né, maior o gás oxigênio que estava dissolvido na água, e isso vai levar à morte de outros seres vivos, de outras vidas aquáticas, né, que dependem do gás oxigênio para sobreviverem, né? Então eu tenho um aumento de nutriente com o esgoto. Esse aumento de nutriente leva à produção excessiva de bactérias, reprodução excessiva de bactérias. Essas bactérias usam o gás oxigênio daquele ambiente que estava dissolvido ali, e com isso eu tenho a morte dos outros seres vivos que vão disputar por esse oxigênio. Peixes, por exemplo, enfim. Na página 8 tem uma imagem para vocês sobre isso que eu quero que vocês olhem. Né? Eu tenho lá o lançamento de poluentes domésticos ali numa água limpa, estão vendo? E aí eu tenho todos esses seres que viviam ali, né? Com o tempo eu vou ter eu só tenho cianobactérias, vermes vivendo naquele ambiente, né? Na água limpa que eu vou ter o plâncton, vertebrados, peixes, né? Em um lançamento de poluentes domésticos, ele faz a comparação, né? Na verdade, poluentes domésticos, eu ainda posso ter peixes que são tolerantes à poluição, alguns são. Mas no lançamento de poluentes domésticos industriais, né? Porque tem poluente doméstico, ele é nocivo, doméstico das nossas casas, mas os poluentes industriais, eles são muito maiores. Então, o lançamento e esse é o grande problema, né? O lançamento desses poluentes nos rios, nos lagos, enfim, que são mais prejudiciais. Bom, a eutrofização, né, de ambientes marinhos vai levar, então, à grande proliferação de alguns dinoflagelados. O que é dinoflagelado? Dinoflagelados são algas, né? São protistas, que são fotossintetizantes. São algas que fazem fotossíntese. Essa proliferação de dinoflagelados, né, em ambientes marinhos, aqui a gente está falando da água do mar, vai levar a um fenômeno conhecido como maré vermelha, porque eles têm uma coloração avermelhada. As marés vermelhas, elas vão causar aí morte de peixes, né, porque, pelo mesmo motivo das que eu estava citando, das bactérias nos rios, e vão liberar substâncias tóxicas na água também. Os dinoflagelados liberam substâncias tóxicas nessas águas e vão competir com os peixes que estão ali pelo gás oxigênio. Então, por isso é um poluente, né? Por conta da eutrofização decorrente de despejo de dejetos humanos, né, a gente tem aí rios que banham grandes cidades que são importantes para as cidades, que tiveram a flora e a fauna destruídas, por exemplo, né, tornando-se grandes esgotos a céu aberto, né? O inverno deixa de ser rio, agora só tem o esgoto a céu aberto.
Qual é a melhor solução para a não eutrofização, a não poluição do solo? Tratamento de esgoto adequado, né? A solução é bem óbvia, que é o tratamento e o reaproveitamento no caso do esgoto. Hoje, se há tecnologias que são capazes de purificar a água que são provenientes do esgoto, para elas serem utilizadas, né, em lavagem, né, enfim, de indústrias, etc. A própria agricultura também, né, mais uma observação, a própria agricultura ela pode contribuir para a poluição das águas e do solo também, né. Fertilizantes sintéticos, os próprios agrotóxicos, que eu vou falar daqui a pouco mais profundamente, né, os inseticidas, os fungicidas, né, eles são utilizados utilizados em quantidades abusivas, grandes quantidades, eles vão poluir o solo, as águas dos rios e etc, né? Bom, concentração, agora eu tô lá na página 9, concentração de poluentes ao longo das cadeias alimentares, né? Na década de 40, a gente tinha um inseticida, né, do grupo dos organoclorados, chamado DDT, a sigla dele DDT, muito famoso, que eram utilizados nas lavouras por conta da sua alta eficiência contra os insetos, é um inseticida, né? Esse DDT, ele pode causar nos seres vivos e nos seres humanos também doenças no fígado, como cirrose, câncer, isso já foi mais que provado, né? Então o DDT, ele teve na maioria, né, em muitos países, a utilização proibida, né, principalmente, inclusive no Brasil. Como o DDT, a gente tem outros inseticidas, outros poluentes que se concentram no corpo dos organismos que vão absorver. Então, se eu jogo inseticida em uma lavoura, não é só o inseto que está ali que eu quero combater que vai ser prejudiciado, mas a própria lavoura em si, a própria vegetação em si, porque ela absorve também aquele inseticida, né? Poluentes como esse DDT, né, que eu estou mencionando, eles são absorvidos pelos produtores. Quem são os produtores de uma cadeia alimentar? A gente já falou sobre cadeia alimentar. São aqueles que produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese. Então, ele é absorvido pelo produtor, né, e vai passar sucessivamente para os consumidores, aqueles que consomem os produtores. E aqueles que consomem os produtores, né, os consumidores secundários no caso, que a gente já viu isso, também vão ingerir esse tóxico, né, esse poluente. Então, cada organismo, né, em cada nível trófico da cadeia alimentar, que a gente já estudou, né, superior, vai estar se alimentando proporcionalmente ali, né, de uma grande quantidade de material, porque quanto mais longe na cadeia alimentar, o consumidor terciário, quaternário, de mais alimento ele precisa. Então, ele vai estar consumindo, né, então os poluentes, os tóxicos, né, substâncias tóxicas, elas são passadas pelas cadeias alimentares também e podem chegar a gente. Então, um poluente, inclusive no mar, chega a gente quando a gente se alimenta. Um poluente das lavouras, por qual é o grande problema dos agrotóxicos, né, que a gente fala? Por conta disso também, né? Olhem lá na página 9, eu tenho uma cadeia alimentar que está falando justamente disso, né? Tem lá uma tabelinha, né? Fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes, águias. Então, o fitoplâncton são os produtores, aqueles que produzem oxigênio. Zooplâncton se alimentam dos fitoplânctons. Aí eu tenho peixes pequenos que vão se alimentar do zooplâncton. São consumidores secundários. Os consumidores terciários são os peixes grandes e os consumidores quaternários são as águias. Aí está falando sobre a contaminação por DDT. O que é esse ppm que está aparecendo ao lado? É parte por milhão. Então, o DDT na água eu tenho 0,0000003 partes por milhão. Só que o fitoplâncton, né, ele vai ter isso, vai ter a mesma da água. O zooplâncton, por sua vez, né, vai ter 0,04 partes por milhão. Os peixes pequenos, 0,5 partes por milhão, ao se alimentar do zooplâncton. O peixe grande vai se alimentar do peixe pequeno, ele vai ter 2 partes por milhões. 2 partes por milhões. Então, já percebam que está aumentando a concentração de tóxicos. Então, os tóxicos eles vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Porque o peixe grande ele precisa comer muito peixe pequeno, certo? Então, isso é um dos problemas aí dos inseticidas, né, dos fungicidas, dos agrotóxicos, né?
Para diminuir aí os impactos causados por esses resíduos, a gente pode ter aí um maior controle do governo, né, por isso que é um problema quando o governo decide flexibilizar a liberação de agrotóxicos, né, de agrotóxicos nocivos para a nossa saúde, porque o governo deve justamente controlar esse uso sobre as indústrias que produzem aí, por exemplo, fertilizantes e agrotóxicos, proibir, né, comercialização de produtos que são comprovadamente tóxicos, né, e perigosos, como o próprio DDT, que já foi proibido. E realizar aí campanhas educativas junto dos agricultores sobre o emprego correto e não correto, aí, abusivo dos defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos e os fertilizantes. A biotecnologia, né, a ciência, ela pode produzir também, ela pode auxiliar aí na redução do emprego dos agrotóxicos, né? Quando eu consigo desenvolver plantas que são resistentes a pragas, e aí eu não preciso nem usar tanto o agrotóxico. Outra questão também, que pode ser uma alternativa, é o controle biológico. O que é isso? Ao invés de usar inseticida, eu uso um predador natural daquele ser que é uma praga para minha plantação. Que é o caso aí, por exemplo, joaninhas, né? Pela introdução controlada de joaninhas em uma lavoura, eu consigo controlar os pulgões, que são um grande problema, uma praga aí nas grandes lavouras, né? E aí eu consigo diminuir os prejuízos, né? Porque as joaninhas vão se alimentar dos pulgões e elas por si só não são problemáticas para as lavouras. E com isso eu não causo nenhum desequilíbrio, né, na teia alimentar. Lógico que tem que ser tudo muito controlado. Bom, e o lixo urbano, né? Nos países desenvolvidos, uma pessoa produz, em média, 2,5 quilos por dia de lixo. Então, eu, você, todos nós, em média, produzimos 2,5 quilos por dia. Aí você vai pensar, não, eu não produzo tudo isso. Talvez sim, talvez mais, talvez menos. Mas, em média, é isso que a população humana, do lixo que a gente tem, porque algo que você comeu não é só a gente, né? Isso é em escala global. Então, quando a indústria produz também coisas para nós usarmos, né? Você comprou uma coisa nova, você tem a embalagem, quando você come qualquer coisa, o resto daquele alimento é um lixo também. Quando você abre uma garrafa de refrigerante, tem o lixo ali. Quando você abre um pacote de arroz, tem plástico. Enfim, a gente produz em média 2,5 quilos de lixo por dia. Isso é uma média. Tem dias que a gente vai produzir mais, tem dias que a gente vai produzir menos. Tem pessoas que por conta do estilo de vida dela produz mais e tem pessoas que por conta do estilo de vida dela produz menos, né? Com o crescimento demográfico, né, das cidades, da população humana, provavelmente em breve não vai ter mais áreas, né, para depositar tanto lixo que a gente está consumindo, porque a gente tem um desenvolvimento da população humana, cada um produzindo lixos e mais indústrias produzindo lixo, porque tem que atender essas populações humanas, e enterrá-lo também não é a solução, né? Tem essa discussão aí sobre enterrar o lixo. Só que quando eu enterro o lixo, eu posso contaminar quem? As águas, né? Os reservatórios de água subterrânea, né, que vai suprir os mananciais que estão abaixo da terra, né, e que vai ser utilizado depois pela população. Então, de qualquer forma, eu vou ter contaminação. Queimar o lixo contribui para agravar ainda mais a poluição atmosférica que a gente estava falando lá no vídeo anterior, né, e vai representar um desperdício de recursos, né, porque tem muito lixo que, na verdade, não é lixo. Tem muito lixo que pra gente é lixo, pode parecer, mas é um material que podia ser reaproveitado, né? E é por isso que uma das soluções é a reciclagem do lixo. O que é a reciclagem? É o reaproveitamento de materiais ali que poderiam servir como matéria-prima, ao invés de eu extrair de novo da natureza e produzir mais lixo, eu tenho aí o reaproveitamento desses materiais para produzir coisas novas, né? Por isso é fundamental a separação do lixo, né? Separar o lixo orgânico do lixo reciclável, né? Isso é fundamental para que se faça a triagem do lixo. O Brasil é um dos maiores recicladores, por exemplo, de latas de alumínio, de latinhas, né, do mundo, né? Plástico e papel também pode ser reciclado, né? Se tem uma média aí que se reciclassem 50% do papel que se utiliza em vez de 20% como acontece atualmente, os Estados Unidos, por exemplo, deixaria de cortar cerca de 100 milhões de árvores por ano. Isso é muita coisa, né? E esse papel poderia ser reciclado, né? Basta
Uma das coisas que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto indivíduo na sociedade, é fazer a separação do lixo. Então, descartar corretamente aquilo que é reciclável daquilo que é orgânico. No entanto, a reciclagem ainda ela é um processo caro, relativamente caro, né? Apesar de hoje em dia ser feito com muito maior força e eficiência, né? Apoio das empresas, né? A gente tem coleta seletiva na cidade de Sorocaba, que recolhe o lixo reciclável. A nível industrial, acaba sendo mais fácil e barato as pessoas usarem, as indústrias usarem a matéria-prima que veio da natureza do que a matéria reciclada, é mais barato. Porém, isso a gente tem que pensar em valores, se a gente for pensar em valores do que é mais barato e mais caro, em longo prazo, não só em curto prazo. Porque vai ser muito mais caro depois quando a gente não tiver aí espaço para jogar o lixo, né? E quando a gente tiver uma degradação aí da poluição, das águas que a gente utiliza na nossa existência, para gerações futuras também, enfim, né? Mas, de qualquer mesmo sendo caro ainda, um pouco mais caro ainda, mais caro do que tirar da natureza, a gente tem várias tecnologias aí sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas, para o reaproveitamento desses materiais, né? E logo, esse reaproveitamento do lixo deve ser superior aí a 50%, é o que se acredita e se espera, né? Além disso, a parte orgânica do lixo, então aquele lixo que não é reciclável, então muita gente separa isso, não sei vocês aí de repente, mas muita gente separa isso entre lixo seco e lixo orgânico. O lixo seco seria o reciclável, que é o plástico, o papelão, a lata, né? Tudo que eu consigo reciclar. O orgânico geralmente são os restos de comida, que você não recicla. Mas a parte orgânica do lixo, ela pode ser utilizada depois, ela vai ser utilizada primeiro pela degradação, mas ela pode ir para tanques chamados biogestores, que vão fazer essa decomposição mais rapidamente. E na biodigestão, eu vou formar o gás metano, e esse gás metano pode ser reaproveitado para combustível residencial, posso produzir combustível residencial com isso. Os resíduos sólidos, por sua vez, da biodigestão, podem ser utilizados como fertilizantes. Uma casca de banana pode ser utilizada como fertilizante do solo. Enfim, a gente precisa mesmo conversar sobre essa questão de lixo. Acho que eu já conversei com vocês sobre reutilizar, né, repensar nossas práticas de consumo. Existem muitas empresas preocupadas com isso, porque na verdade a gente tem cientistas, biólogos, ecólogos, geógrafos, muitas pessoas preocupadas com o meio ambiente, que estão estudando sobre isso e estudando os impactos, e aí com isso a população também, parte da população com o conhecimento desses estudos, acabam se movimentando, né? E com isso, esse movimento, a gente leva esse movimento para as indústrias. Tem muitas indústrias agora que ficam preocupadas até com a sua própria imagem e buscam surfar aí nessa onda do verde, né? Do ecológico. É legal, é importante, né, que isso aconteça, porque daí essas indústrias vão ter que parar para pensar, e é importante que a população, para isso, a população precisa se manter, você, se manter informada, pesquisar sobre a origem dos produtos que a gente consome, né, dos produtos que parecem preocupados com o meio ambiente, empresas que não estão, enfim. E com isso a gente só vai conseguir se a gente também educar a população. Então tem um papel fundamental aí dos governos, das escolas, né, nível mais micro, das escolas sozinhas, mas também de quem gere, né, as nossas escolas, né, os ministérios, o governo de modo geral, né, para conscientizar a pessoa a produzir menos lixo, desperdiçar menos material por sua vez. Gente, eu vou ficar por aqui, já falei muito, então na próxima aula eu entro com vocês, né, a gente começa a conversar sobre desmatamento. Vou deixar uma atividade no portal, tá bom? Se cuidem, estou morrendo de saudades. Qualquer dúvida, eu vou deixar fóruns na plataforma e eu tô sempre disponível nos horários das aulas pra gente conversar. Eu tô sempre online nos horários das aulas, tá bom? Beijos e se cuidem.